Vai, tá gravando. Peraí que ainda não começou aqui. Será que tá mesmo? Acho que sim. Vamos só dar um tempinho, depois a gente corta para ter certeza. Tá. Acho que agora já deve ter ido, né? Provavelmente. Vamos. Vou Ação. começar então? Oi, gente, tudo bem com vocês? Não sei se vocês lembram da gente. Eu sou a Mariana e ela é a Rebeca. A gente já deu algumas aulas para vocês de ciências no ano passado. E agora a gente está fazendo essa aula diferente, que vai ser essa aula online para vocês assistirem quando vocês quiserem, quantas vezes vocês quiserem. E espero que vocês gostem. A gente preparou para vocês hoje o tema poríferos. Então, para quem gosta de animais, essa aula vai ser super interessante. Pode passar, Rebeca. Então, a gente vai começar falando um pouco com vocês, para a gente conhecer um pouco esse filo porífera. Será que vocês sabem o que eles são, quem eles são, onde vivem, o que eles fazem? A gente às vezes acha que a gente entende bastante de animais, né? A gente ama estudar os animais, ama falar deles, mas parece que esse filo fica tão escondidinho, às vezes a gente não comenta tanto assim dele, né? Mas ele é um filo bem conhecido mesmo. Desde que a gente é criança, a gente tem tanta intimidade com ele, a gente nem sabe. Gente, então, por que que eu falo isso? Porque o filo porífera, ele vai ser reconhecido, assim, pra gente, a gente vai trabalhar com ele, mas com as esponjas. Então, por que que eu falo para vocês que desde criança a gente conhece esse filo? Por causa do Bob Esponja, né, gente? O Bob Esponja, ele tá ali, é uma esponjinha que vive ali no mar. Obviamente, ele não é uma esponja de verdade, porque aquela esponja parece que é a esponja que a gente tem na nossa casa, que aquilo não é uma esponja de verdade, mas é uma representação dos poríferos ali no desenho. Então, esse filo vai ser marcado pelas esponjas, Quando eu que era por mais que criança, quando eu era criança, Oi? eu achava que o nome Bob Esponja era por causa de uma esponja, tipo bucha de lavar prato. Nunca que eu ia imaginar que esponja, na verdade, era um animal, e aí o Bob Esponja era uma esponja e era um animal, né? Uhum. Na verdade, Bob Esponja é um ótimo desenho, porque a gente consegue encontrar ali diversos filos, né? Tem animais de tudo quanto é tipo, né, dentro daquele desenho. Até mamíferos, né, que vivem debaixo do mar. Mas então a gente vai falar com vocês das esponjas, que às vezes a gente tá lá na praia, a gente vê, a gente nem percebe que aquilo é um animal. Sei lá, o que que eu ia pensar? Um Não tipo de parece. concha, se bem que a concha vem de um animal, né? Mas uma planta não parece um animal. Parece que a gente relaciona com os animais só aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Os mamíferos, as aves, os répteis, os insetos. Mas os poríferos, gente, eles são os animais também. Então, eles são as esponjas. Aí pode passar, Rebeca, o slide. Então, como que a gente vai dividir? De onde vêm esses animais? Então, bom, a gente tem inicialmente, né, lá derivando todos os animais, então a gente tem um reino animal, onde a gente encontra todas as espécies, certo? Então, do reino animal, a gente pode dividir esse reino em dois subgrupos, que são eles, os eumetazoa. Ah, e quem que são os eumetazoa? Todos os animais. Todos eles, exceto quem? Exceto os poríferos. Os poríferos, eles têm uma categoria ali só para eles, que é a parazoa. Aí vocês podem se perguntar, nossa, mas o que que eles têm assim de tão importante que faz eles ter um grupo que separa eles de todos os outros animais? Gente, essa história, ela é longa. Já teve muitas e muitas pesquisas sobre isso, muitas discussões, gente que achava que porífero era animal, outros que achavam que não era. Mas anos se passaram, pesquisas e muitas pesquisas foram feitas, e a gente concluiu que sim, poríferos são sim animais. Mas eles têm ali uma diferença dos outros animais. Então, o que que vai diferenciar os poríferos de todos os outros animais que a gente já conhece? Pode passar, Rebeca. Os poríferos, gente, diferente de todos os outros animais que a gente encontra no planeta, a gente diz que eles não têm tecido verdadeiro.
Tá bom, mas o que isso significa? Não ter tecido verdadeiro? Ele não tem, ele é de mentira? O que é isso? Então, parece um pouco esquisito, né? Falar que eles não têm um tecido verdadeiro, mas isso faz sentido. E eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples. Porque aí nessa questão a gente entra em embriologia, que não é muito assim fácil para vocês, talvez, né? Então, eu vou tentar facilitar. Bom, então, o que acontece? Quando os animais, todos eles estão se desenvolvendo ali como embriões. Então, quando a gente está ali na barriga da nossa mãe, quando outros mamíferos estão no útero, quando as aves, os répteis, os peixes estão nos seus ovinhos, o que acontece? Depois que a gente tem a fecundação do espermatozoide com o óvulo, começa ali a divisão celular. E aquele indivíduo vai se desenvolvendo, desenvolvendo, e aí ele vai ter a blastocele, que é o quê? É tipo célula ali inicial. Daquela célula inicial, depois de muitas mitoses, que é o quê? A divisão celular, né? As células vão se multiplicando e multiplicando, os indivíduos vão, então, ter uma estrutura que a gente chama de blástula, que a gente já encontra dois tipos celulares diferentes, né? Que ele tem, então, a blastocele ali envolvendo ele. Ok. Depois dessa blástula, todos os animais, todos eles, exceto os poríferos, passam para uma próxima fase. Essa próxima fase é a gástrula. E o que acontece nessa fase? Nessa fase é onde vai se formar três tipos de tecido diferente. Então, nessa fase vai formar a mesoderme, a ectoderme e a endoderme. O que isso significa? Significa que esses três tecidos principais e iniciais, eles vão derivar todas as estruturas que a gente conhece no nosso corpo. Então, o sistema nervoso, sistema muscular, sistema esquelético, digestório, reprodutor, urinário, tudo. Talvez eu esteja esquecendo de algum agora, não sei. Mas todos os sistemas que a gente conhece, de todos os animais, eles vão ser derivados a partir desses três tecidos iniciais que eu comentei com vocês. Todos eles, exceto os poríferos. Por quê? Passa um pouquinho, Rebeca. Porque os poríferos não têm essa fase. Eles não vão ter essa fase de gástrula, então eles não vão ter diferenciação celular. Nossa, então o que isso significa? Significa que os poríferos, todo o corpo deles, é derivado de um único tipo celular. Então, ele não vai ter essa diferenciação que vai formar futuramente outros tipos de sistema, entende? É por isso que a gente divide os poríferos dos outros animais, porque ele tem essa diferença. E aí que vocês vão ver mais um pouquinho para frente, que a Rebeca vai comentar com vocês, então, como que vai acontecer, então, a formação das estruturas no corpo do porífero que precisa para sobreviver, já que ele não vai ter sistemas, né, já que ele não vai ter tecidos verdadeiros. Já já a gente comenta com vocês como que isso vai acontecer. Então, a gente fala que os poríferos são animais ablásticos. O que isso significa? Sempre que a gente encontra a letra A no início de uma frase, é uma negação. Por exemplo, ablásticos significa que ele não tem tecido. Então, plásticos de tecidos e A é uma negação. Então, os poríferos não vão ter tecidos verdadeiros. Pode passar, né? Então, quais são as características principais que a gente precisa para conhecer os poríferos, para diferenciar eles? Bom, vamos comentar alguns com vocês. Então, primeiramente, os poríferos, eles são animais exclusivamente aquáticos, tanto de água marinha, que é a maioria deles, a maioria das espécies a gente encontra no mar, mas a gente também encontra eles em água doce. Mas, de qualquer forma, ele sempre vai ser apenas aquático. Eles também são animais sésseis. O que isso significa? Vocês já ouviram esse termo? Significa que animais que são sésseis, eles não se movimentam. Ai, Mariana, mas eu já ouvi falar ou eu já vi que os poríferos são encontrados toda vez no mesmo lugar. Eles podem se movimentar um pouco. Podem sim. Pode ser que você
vejo um porífero ali numa rocha um dia e no outro ele esteja em outro, um pouco mais para lá. Mas não foi ele que se movimentou. Ele não consegue se movimentar voluntariamente. Ele só se movimentou porque a água empurrou ele. Então ele vai assim seguindo o fluxo da água. Mas voluntariamente, não. O porífero ele vai nascer em um lugar, vai se fixar naquela rocha e ali ele vai ficar para sempre. Ele só vai sair dali se alguém mexer nele, se a água empurrar ele para um outro lugar, mas ele vai ficar por ali. Então, a simetria do corpo dele. Eles são animais assimétricos ou radiais. O que isso significa? Significa que o corpo dele não tem um formato muito específico. Um porífero é de um jeito, o outro é do outro. Um indivíduo é de um jeito, o outro é do outro. Eles não têm um formato, assim, específico. Que nem a gente vê um peixe, e o peixe é o peixe, ou os seres humanos são os seres humanos. O porífero ele não tem uma forma muito definida. Ele cresce ali do jeito que ele bem entender naquele momento. E a alimentação deles? Como que eles se alimentam? Eles são animais filtradores, né? Então, bom, eu falei para vocês que eles não tinham tecido verdadeiro, então eles não têm sistema digestivo. Tá bom, mas isso não significa que eles não se alimentam, né? Até porque eles precisam de alimento para sobreviver. E eles se alimentam, eles se reproduzem, como todos os outros animais. E aí a Rebeca vai mostrar para vocês mais para frente como que é que isso acontece. Então, eu trouxe aqui para vocês na imagem apenas uma ilustração que a gente vai trabalhar com vocês um pouquinho melhor daqui a pouco, mas só para vocês verem a estrutura principal, assim, de um porífero. Então, ele vai ter ali o corpinho dele, vai ter vários tipos celulares, e são esses tipos celulares que vão fazer as tarefas que ele precisa para sobreviver. Mas a Rebeca que vai contar para vocês um pouquinho melhor essa história. Pode passar, Rebeca. Então, a gente vai ter algumas classes de porífero. Então, não são todos os poríferos que são iguais. Mas, ok. Mas o que difere, então, de uma classe para outra? Bom, a gente tem aqui 3 classes principais. A gente pode encontrar outras, mas eu trouxe para vocês as principais hoje, as que vocês mais vão ouvir falar. Então, a gente tem, primeiramente, a classe calcária. Em segundo, a gente tem as Demosponge. E 3, Hexaquitinelide. Gente, esses nomes difíceis de falar, mas é isso. O que vai diferenciar entre uma classe e outra? Bom, vamos ver aqui. As calcárias, elas são formadas por espículas de cálcio. Beleza, cálcio. E elas são apenas marinhas. As Demospinge, elas são formadas por fibras de espongina. Ok. E a gente encontra elas em ambiente marinho ou de água doce. Já as hexactinelida, elas são formadas por espículas de vidro, ou seja, na verdade são espículas de sílica, né, que é um material fundamental aí no vidro também. E ela também é encontrada apenas em ambiente marinho. Agora, gente, vocês estão vendo aí o jeitinho que elas são, né? Cada uma tem uma aparência mais particular. E elas são, assim, de vários formatos, de várias cores, né? Cada uma com as suas peculiaridades. Que nem eu falei para vocês, elas não têm um formato definido. Cada indivíduo vai ter ali o seu formato, mas elas têm essas características principais que podem dividir elas nessas 3 classes. Então, só uma curiosidade para vocês, dessas Demospinge. Muito antigamente, quando a gente não tinha essas buchas sintéticas que a gente encontra hoje no mercado, quando a gente não tinha absorvente, né, para as mulheres usarem durante o período menstrual, eles utilizavam muito essas Demospinge, que tem essa fibra de espongina, porque ela é super macia, ela é super bom para se lavar, para usar como absorvente, ela absorvia bem. Então, antes da gente ter essas modernidades que a gente encontra hoje no supermercado com tanta facilidade, nossos ancestrais se viravam de outro jeito. E eram as esponjas que ajudavam eles nesse momento. Pode passar, Rebeca. A Rebeca vai comentar com vocês agora um pouquinho. Oi, pessoal, boa noite. Vou falar com vocês então agora um pouco sobre os tipos celulares das esponjas.
Quando a Mari comentou dessas três classes que a gente tem das esponjas, a gente viu que uma das coisas que diferenciam elas é esse tipo de espícula. Por exemplo, uma tem a espícula de cálcio, a outra a espícula de vidro, que é de sílica, né? Espícula é um tipo de celular dessas esponjas, ó, aqui, espícula. Então, a Mari comentou lá com vocês lá na fase embrionária, que elas não têm tecido verdadeiro. Então, todos os tipos celulares, todas as células dessas esponjas, elas derivam de um único tecido. Só que esse tecido ele vai se diferenciando e aí ele vai formando células diferentes. Uma dessas células que são formadas são as espículas, ó. Essas espículas, elas são como se fossem o esqueleto das esponjas. Então, elas vão servir para dar uma sustentação para a esponja. E aí, dependendo do material que for essa espícula, ela vai ser mais firmezinha ou mais maleávelzinha. Um outro tipo celular que a gente tem, por exemplo, são os coanócitos. Ó, dá pra gente ver aqui nessa imagem maiorzinha, que tem vários tipos diferentes, com vários formatos, várias cores. As espículas, ó, elas estão aqui no meio, que é como se fosse o esqueleto que vai ficar mais interno e vai dar sustentação. Aqui, ó, esses coanócitos são outro tipo celular que são muito importantes. Eles ficam aqui, ó, virado para dentro. Aqui a esponja é como se ela tivesse cortada. Na verdade, ela é toda fechadinha e a gente está cortando para ver por dentro. E se a gente olhasse por dentro, a gente conseguia ver essas célulazinhas roxinhas, que são os coanócitos. Elas servem para a esponja se alimentar. Então, lembra que a Mari falou que as esponjas são animais filtradores? Quando as esponjas filtram a água, as partículazinhas de alimento, as poeirinhas que ficam na água, que são nutritivas para as esponjas, são esses coanócitos que vão captar essas partículas. E o que mais que a gente tem aqui, ó? O porócito é outro tipo celular, que são esses rosinhas que ficam aqui, ó. É um tipo celular que ele vai ser, como o próprio nome já diz, um poro. Então, ele tem um canal aqui que a água consegue entrar aqui do meio externo para o meio interno. E aí a água vem aqui de fora, entra para dentro do animal e os coanócitos, eles vão o poro filtra, né, e os coanócitos vão captar essas partículas nutritivas que tem na água. O que mais que a gente tem? Ó, amebócito é um outro tipo celular super importante, porque ó, eles são totipotentes. Igual as nossas células, lembra que a gente tem umas células da medula que são pluripotentes, que elas podem se transformar em vários tipos celulares diferentes, então elas são super importantes. As esponjas também têm umas células, assim, parecidas, não são exatamente iguais, mas elas também têm umas células que são totipotentes. Então, é um tipo celular que ele pode se dividir, se transformar em outros tipos celulares diferentes. Ele não vai ser sempre o mesmo, ele pode se diversificar. O que mais que a gente tem aqui, ó? Os pinacócitos, que são essas estruturas que vão fazer o revestimento do animal, das esponjas. Então, ó, aqui, ó, esse porócito, a gente consegue ver ele aqui parecidinho com essa imagem, e se a gente olhar ele de frente, eles são essas bolinhas rosinhas, então são poros mesmo. Igual o nome dos animais já fala, né? Porífero, então poros. E, ó, vamos voltar nessa imagem aqui da Mari. Ó, aqui a gente consegue ver também, um pouquinho parecido, mas um pouquinho diferente, e a gente consegue ver também a movimentação da água. Então, ó, imagina que esse animalzinho tá aqui, e ele tá preso no chão, porque ele é um animal séssil, né? Ou no chão, ou numa rocha, ou em algum outro animal. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem uns caranguejinhos que eles têm uma concha, fica dentro de uma concha, e aí tem algumas esponjas que ficam fixadas na concha desse caranguejinho. É aquele paguro, que tem até uma relação ecológica, que eles ficam bem amiguinhos, e aí o paguro sai andando pelo mar lá, e a esponja, como ela tá fixa lá na carapaça, na conchinha do caranguejo, aí a esponja também consegue ir andando por aí, e isso é bom para ela, porque ela vai conseguir filtrar mais água. Ela pega nutrientes de águas, ó, diferentes locais do mar. Se ela estiver fixa só em um lugar, a água vai continuar passando, né? Porque tem a correnteza e tal. Só que aí ela vai estar mais restrita a pegar nutrientes só daquele espaço que ela tá fixa lá. Então, ó, quando a gente tem aqui o animal, imagina que ele tá preso aqui no chão. A água vai estar a todo momento aqui, ó, passando ao redor dele. Mas como que ele faz para filtrar essa água e conseguir se alimentar dessas partículas da água?
Aqui em cima a gente consegue ver que ele tem uma abertura. Então, aqui, igual naquela imagem anterior, a esponja ela tá cortada. A gente tá vendo aqui no interior dela, mas normalmente ela é assim, ó, fechadinha, e ela tem só uma abertura aqui em cima, ó. Vamos ver aqui uma foto real. Tá vendo? Ela é toda fechadinha e ela tem só um buraquinho aqui em cima. Essa abertura, ela é chamada de ósculo. Cadê? Ósculo, aqui, ó. Então, essa abertura que tem aqui em cima, ela é a abertura por onde vai sair a água. A gente pode pensar que é por onde vai entrar, porque meio que parece uma boca, talvez, se a gente imaginar que é um animal e tem uma abertura. Mas, na verdade, não é uma boca, não é por onde vai entrar, é por onde vai sair a água. A água, na verdade, ela vai entrar por esses poros que tá por todo o corpo do animal, por esses porócitos, ó. Tá vendo aqui o fluxo da água? Ele entra pelos poros e ele sai por esse ósculo. Então, não é como se fosse uma boca. Se fosse, tipo assim, se a gente fosse imaginar que seria um corpo de um animal, que é totalmente diferente, né? Mas seria o equivalente, por exemplo, ao ânus, alguma abertura que vai sair os restos que o animal não aproveitou. A água, então, ela entra aqui pelos poros. Aí a gente tem aqui, ó, os coanócitos, esses roxinhos, que eles têm esses flagelinhos aqui, essas perninhas aqui, meio que de vassourinha. Gente, peraí que minha bateria tá acabando. Senão a aula para pra vocês. Aí a gente vai ter os coanócitos com essas perninhas roxinhas. E essas perninhas roxinhas vão ser as responsáveis por captar essas partículas que estão na água, que vão carregar os nutrientes. E aí a água, os nutrientes da água batem nessas perninhas e essas perninhas fagocitam esses nutrientes e levam para dentro do corpo do animal e distribuem esses nutrientes para as diferentes células das diferentes partes do corpo dele. Ó, aqui a gente também consegue ver essas estruturas amarelinhas, que são as espículas, ó. E essas azulzinhas aqui, ó, que são aquelas totipotentes, os amebócitos. Vamos voltar lá. Então, ó, a gente tem esses tipos celulares. Mesmo eles sendo derivados todos do mesmo tecido, mas eles são diferentes, têm funções diferentes, formatos diferentes. E aí o animal consegue realizar as funções que ele precisa realizar para sobreviver. Vamos falar agora um pouco da reprodução das esponjas. As esponjas, elas têm vários tipos de reproduções diferentes. O primeiro que a gente vai ver aqui é a regeneração. Então, as esponjas, para elas se reproduzirem, uma das formas que elas conseguem se reproduzir, que um indivíduo consegue dar origem a um outro indivíduo, é através dessa regeneração. Então, vamos imaginar que a gente pegou aqui, ó, um indivíduo, um animal, uma esponja, e a gente vai raspar, fazer um experimento aqui, ó, raspar um pedacinho dessa esponja. Pegar uma lixinha, ou então arrancar com o dedo, com a unha, pegar uns pedacinhos dessas esponjas e colocar aqui, ó, numa plaquinha aqui para ver o que acontece. Se a gente continuar observando, a gente vai ver que esses pedacinhos da esponja, eles vão começar a se desenvolver, ó, a crescer, a se juntar, a se reorganizar, e eles vão dar origem a outros indivíduos, ó, início de formação de novas esponjas. Então, se a gente fazer isso com a gente não consegue, né? A gente não tem reprodução assexuada, nós seres humanos. Se a gente raspar uma parte da nossa pele e colocar numa baciazinha assim, não vai nascer outro ser humano. Se a gente fizer isso com a ave também não vai rolar, com a maioria dos outros animais não vai rolar. Mas com as esponjas, esse é um mecanismo que elas têm para se reproduzir, para um indivíduo dar origem a outro indivíduo. Isso lá no fundo do mar, na natureza, é muito comum de acontecer, né? Tipo, algum animal que bate aqui, algum animal que está aqui se alimentando, se escondendo de algum predador e aí raspa. E aí, esses pouquinhos, esses pedacinhos da esponja que cai por aí do ladinho, ou então que vai andando com o animal e cai um pouco mais distante, eles podem dar origem a outros indivíduos. Isso é muito bom, porque as esponjas conseguem se reproduzir mais facilmente do que, por exemplo, se elas tivessem só uma reprodução sexuada. Então, ó, esse é um tipo de reprodução que a gente encontra nas esponjas que é bem bacana. Um outro tipo de reprodução que a gente tem, que também é assexuada, então não envolve, assim, o que a gente chama, né, de sexo, não envolve uma relação sexual, gametas, espermatozoide, óvulo. É assexuada, é um indivíduo somente, não precisa de dois indivíduos.
E aí a gente tem aqui a regeneração e um outro tipo que é assexuada também, que é o brotamento, que talvez vocês já ouviram falar, né? Que o brotamento é quando a gente tem um indivíduo, esse indivíduo ele forma um brotinho aqui, então essas células daqui de uma parte do corpo do indivíduo, elas vão começar a se dividir, se multiplicar, sofrer mitose, e aí vai formar um brotinho aqui, ó. Aí esse broto ele vai se desprender do corpo do indivíduo, vai se fixar no solo, porque é a mesma espécie, o indivíduo céssio, e aí ele vai crescer e dar origem a uma nova esponja. É um jeito de se reproduzir bem legal também, porque mesmo se a gente não tiver uma esponja macho, uma esponja fêmea, e aí ele tiver só um indivíduo, ele consegue se reproduzir, mesmo não sendo dependendo de outros fatores. Ele mesmo já consegue dar origem a um outro indivíduo. E aí a gente tem um outro tipo de reprodução que é a sexuada, que é o que a gente vê mais comum, acontece com a gente, com os outros mamíferos. No nosso caso, a gente tem relações sexuais, os outros mamíferos têm, os outros animais, répteis, aves, eles têm relações que envolvem a cópula. Já as esponjas não é bem uma cópula que rola, as esponjas não copulam, mas elas têm um tipo de reprodução que é sexuada. Por quê? Porque envolve gametas. Então as esponjas, elas também produzem gametas masculinos, que são como se fossem os espermatozoides, e os femininos, que como se fossem os ovócitos, o óvulo. Então, ó, imagina que a gente pegou aqui uma esponja que está produzindo um gameta masculino, porque a gente tem aqueles tipos celulares, aqui ó, os tipos celulares, e a gente não tem assim uma estrutura específica que guarda os espermatozoides, por exemplo. Mas a gente tem os amebócitos, que eles são células totipotentes, então ele tem essa capacidade de dar origem a outro tipo celular, por exemplo, um espermatozoide. Então vamos pegar aqui o indivíduo, imagina que aquele amebócito que está aqui, ele vai se transformar em um gameta, e aí num gameta masculino, por exemplo, nesse caso aqui, e aí esse gameta masculino ele vai se desprender do corpo do animal, do interior, e vai sair aqui, ó, pelo ósculo, junto com a corrente de água, porque o porífero não vai estar filtrando água toda hora, entrando aqui pelo poro e saindo. Aí uma hora a água vai levar esse espermatozoide. E aí esse espermatozoide vai ficar livre pela corrente de água. E aí ele vai ficar andando lá pelo mar, e aí pode ser que ele encontre algum outro indivíduo da mesma espécie que aquele amebócito totipotente deu origem a um óvulo, que é o gameta feminino. Então, quando o gameta masculino encontra um gameta feminino e rola uma fecundação, isso é um tipo de reprodução sexuada. Eles não estão copulando, as esponjas não copulam, gente. Mas elas têm um tipo de reprodução que é sexuada. Tem gameta masculino e feminino que se encontram e vão formar um zigoto. Esse zigoto ele é um pouco diferente da gente e dos outros mamíferos, de outros animais que a gente conhece assim mais intimamente, né? Quando tem reprodução sexuada na maioria dos outros animais, assim, mais comum, o gameta feminino, ele vai dar origem ao zigoto, e aí esse zigoto, esse óvulo, ele vai ficar preso dentro do corpo da mãe. Seria como se a esponja ficasse grávida. Só que nesse caso, a esponja não fica grávida também. Elas não copulam e não ficam grávidas. Quando ocorre a fecundação, esse zigoto, ele vai se desenvolver, virar uma larva, e ele vai sair para o ambiente externo. Então, a esponja, quando os gametas se encontram, eles logo liberam esse gameta e aí esse gameta fica solto lá pelo mar também. Ó, o ósculo vai soltar essa larva. Então, a esponja ela tem uma larva, é meio estranho, né, falar uma larva de esponja, mas sim, as esponjas têm uma larva. Ó, ela tem esses flagelozinhos que vão ajudar ela a se locomover. E aí ela vai andando lá, a corrente de água vai levando e ela vai se fixar em algum local, porque também é da mesma espécie, são sésseis. E aí quando essa larva encontra uma rocha, algum sedimento sésseo, ela vai se desenvolvendo e aí ela vai virar uma outra esponjinha. E aí pode ser que essa esponjinha esteja perto de onde dos indivíduos que foram originários dela, né? Tipo, entre aspas, o papai e a mamãe esponja. Mas pode ser que não, pode ser que ela viaje muito, muito, muito e vá parar em algum local bem longe. E isso é bom, porque aí os indivíduos dessa espécie vão conseguir se espalhar por mais territórios, vão conseguir explorar outros ambientes. Não é legal, tipo, a gente ter sempre os mesmos indivíduos no mesmo local. É bom que os indivíduos, isso de várias espécies, eles se espalhem por aí, porque aí a população deles vai crescer, eles vão conseguir explorar outros locais e vão conseguir se desenvolver bem. E aí, nesse caso, as esponjas, elas são bem legais, né? Porque elas têm vários tipos de reprodução, tanto sexuada, tanto assexuada.
E isso é bem interessante, né? E acho que acabou o nosso tempo. Ah, mas eu tinha umas curiosidades para falar. Mari, você ainda tá aí? Será que ainda tá gravando? Tô sim, é que eu tinha silenciado meu microfone para não te atrapalhar. Fechou, porque às vezes a gente tá assim dando a aula e quando a gente vê não tá gravando, então cai É, o computador nossa. desligou. Ai, mas então, aí eu queria falar também que tem umas curiosidades interessantes das esponjas, porque às vezes a gente pensa, ah, tá, a maioria das esponjas aqui, igual a Mari falou, elas são marinhas, né? Ou pouquíssimas são de água doce, mas, por exemplo, a gente aqui em Uberlândia não tem mar, então, assim, nunca vamos ver esponja. Para que que serve a esponja, né? A Mari também comentou que algumas espécies elas serviam como absorvente, ou então como esponja de banho, mas hoje em dia a gente tem isso tudo no supermercado, né? Então, para que serve esponja, né? Então, esponja não é importante, será? Mas muitos cientistas, igual a Mário falou, eles são muito estudados. Tem toda essa discussão sobre se eles são animais ou não e tal. E uma das discussões que os cientistas fazem muito também é sobre a importância dos poríferos. E eles descobriram, analisando as espécies de poríferos, que muito deles, porque algumas esponjas também, acho que a gente não falou isso, né? Mas elas servem de alimento para outros animais. Então tá, primeira importância delas. Elas estão lá dentro da cadeia alimentar. Alguns animais, tipo alguns moluscos, alguns peixes, eles se alimentam de esponjas. Então eles já têm esse primeiro ponto importante, que é servir para o equilíbrio do ecossistema. Outro ponto importante, quando a galera foi pesquisar sobre esses animais, que são tão estranhos, né? E parece que eles não fazem diferença nenhuma, só ficam lá parados, parecem que tanto faz. Mas aí quando a galera foi estudar, ela descobriu que alguns desses animais, eles liberam algumas toxinas, porque como eles servem de alimento para algumas outras espécies, alguns deles, algumas espécies de esponja, desenvolveram algumas toxinas para se proteger. E aí, quando a galera foi estudar essas toxinas, eles descobriram que muitas delas elas tinham propriedades medicinais. Então, hoje em dia, a gente tem esponjas que elas são utilizadas remédios, tipo antibiótico para matar a bactéria que elas são resistentes a, por exemplo, penicilina, alguns outros fármacos. E aí tem algumas esponjas que conseguem liberar uma substância e aí consegue matar essas bactérias, atuam como antibiótico. Tem outras espécies que elas são utilizadas para fazer uma substância que se chama AZT, que é uma substância super utilizada no tratamento da AIDS. Então, uma doença que é super, assim, já foi super perigosa e tal, matou muita gente. Hoje a gente tem um pouco mais de tratamento, tem aqueles coquetéis. E um dos fármacos utilizados, que é uma doença, assim, que ainda não tem uma cura, né? Mas das substâncias que a gente pode utilizar para tratar vem de uma esponja. Imagina então quantas outras substâncias que a gente não conhece que a gente pode utilizar para fazer medicamentos ou para desenvolver coisas que a ciência ainda não descobriu, né? Eu li uma matéria antes de preparar a aula que estava falando que um pessoal foi estudar num coral no Recife assim as esponjas. E aí eles só descobriam, tipo, 34 espécies de esponjas. Só que aí quando eles foram parar para estudar, realmente ver as diferenças entre elas e tal, estudar essa parte dos fármacos, eles descobriram que na verdade não eram só 34 espécies, eram tipo 140 espécies, mais de 100 espécies. E muitas delas eram exclusivas daqui do Brasil, só aconteciam no nosso país, e elas tinham propriedades medicinais. Então, mesmo que a gente pense, ah, não tem esponja aqui em Uberlândia, então tanto faz. A gente tem que lembrar que esses animais eles fazem parte de uma cadeia ecológica, de um equilíbrio ambiental desse ecossistema marinho. E, mesmo que a gente não dê muito valor a eles, se a gente para estudar, para pesquisar, eles têm muitas coisas interessantes. Por exemplo, essa parte dos fármacos, que pode servir de remédio para a gente combater algumas doenças. O que mais? Será que tem mais alguma curiosidade? Só um adendo, né? A gente não pode garantir que não tem esponja em Uberlândia, não tem esse conhecimento. Mas como tem esponja de água doce, pode ser que sim. Se a gente for analisar algum rio aí, né, algum local, pode ser que tenha. Porque nem sempre as esponjas são assim, desse jeito, cadê? Assim, tudo parecendo de coral, né? Pode ser que seja uma esponja diferente, que mesmo lá embaixo de um rio, ela pode existir, né? Tipo, mais discretazinha. Isso mesmo. Tipo, Mas a então gente era isso, gente. Que a gente tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Depois vocês assistam também os outros conteúdos que estão aí no canal. Se vocês gostaram, dão um joinha.
Compartilha, se inscreve no nosso canal. Eu, blogueira botânica, eu, blogueira bióloga. Mas então é isso. Vejam também os outros vídeos dos nossos colegas que fizeram outros conteúdos para vocês. E depois a gente vai trazer para vocês novos vídeos também. Sim. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, gente.